Olá, hoje eu estou aqui com o Claudinei Costa, que é palestrante e também faz treinamento, consultoria também, Claudinei? Isso, na área de vendas, Cristiano. Na área de vendas, Isso. Fantástico. Eu convidei o Claudinei porque ele vai estar com a gente agora, que se você está vendo esse vídeo, antes do dia 30 de agosto, a gente vai fazer aqui em Campo Grande um seminário chamado Líderes de Sucesso. Então, se você for estar lá com a gente, você vai conhecer a partir de agora o que o Claudinei faz. E é lógico, se você está aí pelo Brasil, até talvez você queira contratá-lo. Claudinei, a gente vai falar nesse seminário sobre vários assuntos e você trabalha com vendas. O vendedor, normalmente, ele está muito preocupado só com o seu quadrado. Certo. O que isso influencia no restante da equipe? Olha só, nós temos que entender hoje que o mercado ele é dinâmico, o cliente é mais exigente. Ele não está mais afim só de chegar, eu tenho isso aqui para você e ele vai ficar com o seu produto. Não é bem assim. Ele está mais exigente, então ele vai exigir algo mais do vendedor. E na verdade, quando se trata disso, o tema que nós vamos estar focando lá no Líderes de Sucesso é a comunicação. E é exatamente essa ferramenta que o vendedor deve aprimorar. Começa por aí, Cristiano. Porque tem muita gente que tem muito vendedor que ele gosta de um produto em especial. Eu mesmo gosto de vender um treinamento específico. Mas eu entendi a partir de um instante da minha vida que não importava muito aquilo que eu queria, o que eu gostava. Sim. Importava muito mais aquilo que o meu cliente queria. Exatamente. E aí, talvez você que esteja assistindo agora se perguntar, mas o que isso tem a ver com comunicação? Tem tudo a ver com comunicação, porque para você saber o que o cliente quer, você precisa conversar com ele. Conversar com ele. E tem aquela máxima da vendas, né? Que diz assim, Deus na sua sabedoria fez a gente com duas orelhas e uma boca só. Não é à toa, né? Exatamente. E tem uma outra máxima, uma outra lenda aí que circula aí pela boca do povo, que quem não se comunica se trumbica, não é? Já diria o velho Chacrinha. Pois é, tá por aí. E aí, a comunicação, um bom líder, você acredita que ele se comunica diferente? Ele é mais eficiente que o resto da equipe normalmente ou não? Eu diria para você que além de eficiente, eficaz. Que ele vai atingir exatamente o que ele quer e que o subordinado ou colaborador ou alguém, a mensagem vai chegar para essa pessoa, entende? Da forma correta, clara. A gente sabe, Claudinei, que tem um problema sério nas organizações, desde a menor, a microempresa que tem 2 pessoas, e isso inclusive para os casais. Eu escrevo sobre relacionamento muito, gosto do tema, tenho um livro sobre isso, e eu sei que a comunicação ela é o problema tanto entre 2 pessoas, um casal, ou numa microempresa onde tem lá só 2 funcionários, ou patrão e funcionário, e também é um problema para as grandes empresas. Sim. Como é que você vê ou tem um case para contar para a gente de alguma empresa que melhorou esse processo de comunicação? Olha, eu diria para você que a comunicação é a ferramenta que qualquer ser humano que vive numa sociedade precisa usar. Começa por aí, seja em casa, seja no trabalho, seja na vida social, é a comunicação. Isso ele deve ser mestre nisso. Eu diria para você, vou contar uma pequena história de uma empresa que melhorou o seu processo de comunicação. O que é que aconteceu? Às vezes, o que era para ser feito, que saía de cima para baixo, não chegava exatamente como naquela história, naquela brincadeira do telefone sem fio. Sim. Começava que a expressão que era para chegar lá no final, mas lá no final chegava totalmente invertida, ninguém estava entendendo nada, estavam fazendo outras coisas diferentes. Nessa brincadeira do telefone sem fio. E na empresa estava mais ou menos assim. O empresário queria algo, o gerente pensou que era uma outra situação, já passou para o vendedor que já entendeu diferente. Tá certo? E na verdade, vou te contar o que é que aconteceu. A ideia do empresário era para dar um brinde para o cliente. Tá certo? Uhum. O gerente entendeu que era para dar um desconto. E a turma de vendas dele, a equipe de venda, a força de vendas da empresa, começou a dar o desconto máximo para todo quanto é cliente. Os clientes estavam rindo de orelha a orelha, porque ele estava sendo bem beneficiado. O que aconteceu? Estava sendo prejudicial para a saúde financeira da empresa. Lógico.
Tá certo. Bom. Porque o desconto, inclusive uma coisa que eu aprendi, e a duras penas, eu sempre fui uma pessoa muito insegura para vender. Certo. Né? E isso me fazia trazer maus negócios para minha empresa. Certo. E aí a minha empresa foi à falência. Devo confessar para vocês que eu fali e foi muito mais que feio. Aí eu comecei a reavaliar isso, e a primeira coisa que eu fiz foi analisar o meu produto de uma forma melhor. Ou seja, confiar no meu produto. A confiança no meu produto fez com que eu percebesse, como vendedor, percebesse o valor que aquilo tem. Certo. Porque o vendedor que dá o desconto, normalmente o vendedor de varejo, menos, porque quando ele te dá desconto, ele perde comissão. Exatamente. E aí então ele chora muito para te dar desconto. Mas o cara que é prestador de serviço, ele é mais suscetível a isso, porque ele não percebe esse valor. Exato. Né? Eu acho que o desconto ele está muito ligado na questão da prestação de serviço à baixa autoestima. Há uma falta de percepção de valor do seu trabalho ou do produto que ele está oferecendo. Exato. Não sei se essa percepção está correta. Não, é essa percepção mesmo. Aí, finalizando a história, o que era para ter sido feito e não foi feito? Bom, quando eles me chamaram lá, nós fomos fazer um diagnóstico para saber exatamente o que é que estava acontecendo. E conversa com uma equipe de vendas, conversa com o gerente, conversa com o líder de equipe, conversa com o empresário. E o diagnóstico foi o seguinte: exatamente o que nós comentamos agora há pouco, o telefone sem fio. O que era para ter sido feito não foi o que chegou lá na linha de frente, onde vai ter a ação de vendas, tá certo? Bom, como que nós conseguimos corrigir isso? Nós mudamos a questão do brinde e realmente o brinde era para ser dado para o cliente, a livre escolha do cliente, desde que mantido um valor de desconto normal, que não fosse prejudicar a saúde financeira da empresa. E o que foi que aconteceu posteriormente com a comunicação sendo feita da forma correta e o brinde sendo oferecido e ofertado para o cliente da forma correta? Teve um aumento nas vendas de 21%. Então você vê, o cliente não queria ganhar menos, ele não queria pagar menos, ele queria era ganhar mais. Exato. E não necessariamente esse ganhar mais era poupar dinheiro. Ele estava a fim de pagar um preço justo e ganhar o brinde, que é esse a mais que está dando. Eu acho isso muito legal, porque hoje eu percebo que tem uma deficiência. Nós criamos tantas ferramentas. Tem hoje o WhatsApp, Facebook. Eu uso muito Facebook, eu vendo pelo Facebook. O próprio seminário eu estou vendendo pelo Facebook. Eu uso muito essa ferramenta para vender. Mas também percebo que as pessoas, apesar de todo esse ferramental, eles deixam de fazer coisas simples, como imprimir uma coisa dessa e colocar no mural da empresa, para que se torne público aquilo ali. Sim. É uma atitude simples. Se você está assistindo a gente e aconteceu uma reunião e alguma coisa é para que todos saibam, além do e-mail, é uma praga que as pessoas dizem, não li. Aí você mandou um e-mail para o cara resolver um problema, o processo está parado na mão dele e ele não leu o e-mail. Então eu acredito muito que ainda a conversa seja a ferramenta primordial. Sim, também concordo. Tanto é que às vezes você mandou o e-mail, a pessoa não leu, aí você vai mandar um outro e-mail para ele não ler de novo, né? Na verdade você já devia ter ligado, já ter agendado o horário, já ter ido lá e falado. Ou pior, dependendo da idade que quem está assistindo, nem vai lembrar. Mas você mandava um fax, aí você ligava pro cidadão e falava assim, te mandei um fax, o cara mandou, tô ligando para confirmar, porque nem sempre ele recebia o fax, ou chegava legível. Exato. Então você tinha que ligar confirmando que você mandou. E hoje o e-mail tá assim, o WhatsApp também, você tem falhas e não chega. E a empresa também pode ter regras para definir qual é o canal de comunicação. Exatamente. Né? Mas eu mandei um WhatsApp pro fulano. Não, mas você me desculpa, a empresa ela não opta por esse meio de comunicação. Você manda por e-mail para ter registrado e, se for o caso, liga lá para o cara para cobrar dele. Então a empresa também precisa se organizar nesse aspecto para que não haja pontos de fuga, né? E na verdade, quando a gente fala em comunicação, quem está do outro lado não é totalmente culpado, porque é o emissor que é responsável.
O Sun Tzu diz isso, né? Que a ordem, quando ela não é bem interpretada, a culpa é do general que não soube passar isso de forma correta. Exatamente. E é impressionante o quanto que isso ainda acontece. Mas voltando a falar falando de Sun Tzu e dessa questão da comunicação, e ele batia bastante nessa tecla da clareza e de você demonstrar para o outro como é que as coisas funcionam. Tudo isso era uma forma de se comunicar. Mas dentro de uma empresa onde você tem uma equipe lá de 3, 4 pessoas e você não tem uma comunicação eficaz, a que você atribui essa dificuldade do líder de se fazer entender? Olha, Cristiano, primeiro ponto, eu acredito, é um posicionamento meu, que isso é uma cultura nossa do brasileiro. Que o fato dele se expressar, ele acha que para ele tá bom e para as pessoas também. E na verdade... Você fala de eu medir meu mundo, eu medir o mundo a partir do meu mundo. Isso. Porque assim, o que acontece? Principalmente num país onde 65% da população é sinestésica, ou seja, são aquelas pessoas que enxergam, que ouvem, sentindo, pegando, que tem que provar. É complicado esse fato da comunicação, porque 20 e poucos % são visuais. Vou abrir um parêntese aqui, Abre. Que é o seguinte, pessoal, a gente está falando de neurolinguística, né? Então procura aí no Pai Google do Oxalá, PNL, aí você vai entender o que ele está falando, que é como a gente aprende, como a gente percebe o mundo. Isso. Sinestésico, aquele cara que chega pra você e aí, cara, te dá um abraço, aperta a sua mão, é aquele cara que gosta de contato. Então são 65% da população brasileira que são sinestésicos. Uhum. É aquele camarada que vai lá na loja comprar um sapato e ele tem que pôr no pé, senão ele não sai com esse sapato debaixo do braço. É essa pessoa. Então a mulherada é quase 100%. Nossa senhora, é quase 100%. Imagina. Então, quando você passa a entender que os canais de recepção dessas mensagens de todas essas pessoas passa por um canal sinestésico, por um canal visual, por um canal auditivo, você vai começar a perceber que a sua comunicação não está sendo assim tão boa. É uma das formas que você precisa aprimorar, é uma das questões que você precisa aprimorar, a questão do canal de recepção, entender isso daí. Como isso não faz parte da nossa cultura, a gente também não entende e não dá muito valor, mas eu diria que a comunicação tem que começar a ser reavaliada e de fato você tem que olhar para as pessoas e de fato confirmar, você entendeu? Estão me entendendo? Por quê? Porque senão a mensagem não vai chegar do jeito que era para ter chegado. É um dos pressupostos da PNL que eu gosto, é assim, você não tem erro e não tem acerto, você tem resultados. Exato. E comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então se os seus resultados não estão sendo positivos, é que provavelmente a sua comunicação está ineficiente. Exatamente. E aí o outro, significa que o outro não está entendendo. E o responsável, e aí tem uma bobagem, eu falo sempre isso, tem uma bobagem no Facebook que o pessoal compartilha e acha isso fantástico, que é assim, eu não sei o que você entendeu, mas eu sei o que eu falei. Isso é, pessoal, de uma imbecilidade, porque claro que se eu quero que o outro entenda a minha mensagem, se eu quero que ele fale assim, nós vamos crescer 10% em vendas esse mês, eu preciso que ele entenda que 10% de venda significa, talvez, na empresa dele, 100 mil reais. Então, talvez eu tenha que converter isso, pessoal. 10% significa 100 mil, que na nossa equipe vai dar 10 mil para cada vendedor, para que as pessoas consigam entender, que na cabeça de cada um da equipe, isso seja compreendido. Se ele não compreendeu, a gente volta lá no Sun Tzu. É que o general não soube passar a hora. Exatamente, Cristiano. É bem por aí mesmo. E o que você me diz daquelas lojas que pegam o seu excelente vendedor, aquele que 6 meses ele foi campeão e promovem ele a gerente? Olha só. É polêmico. É polêmico, porque quando você, por mais que ele tenha sido ex-campeão em venda por 6 meses consecutivos, o que acontece? Será que de fato as habilidades dele como vendedor são as mesmas que ele vai necessitar para ser alguém que vai comandar, liderar, ser o exemplo para a equipe? Aí é que tá. É essa a pergunta que eu gostaria
que muitos proprietários, muitos gerentes se fizessem. Porque aí ele olha uma pessoa que tem várias habilidades, que talvez não sejam as habilidades, eu chamo liderança de competência. Sim. E aí você tem habilidades que fazem essa competência. O cara que tem essa competência liderança na construção civil, ele tem habilidades que não são as mesmas exatamente a do gerente de vendas. São competências, algumas são parecidas e outras não. Sim. Mas o fato é que o que credencia ele a ser líder daquela equipe é que ele tem um diferencial, principalmente dessa comunicação. Sim. E de entender o que cada um está passando. Porque aí você tem um cara que hoje, no primeiro mês ele vendeu bem, no segundo mês ele vendeu legal, no terceiro desanimou, brigou com a mulher. O que esse líder precisa fazer? Aí o cara chega lá e começa a tirar sarro, porque ele volta para a posição dele de colega para brincar com a história. E como líder, a responsabilidade dele passa a ser muito maior. Muito maior. A gente tem que entender que quando você vai para uma posição de liderança, você precisa, primeiro ponto, ter uma boa comunicação. E quando a gente diz uma boa comunicação, não é ser eloquente para falar, não. Ele precisa se fazer entender. Exato. É o primeiro ponto. O segundo ponto, ele precisa entender de gente. Por quê? Porque vai ter uma porção de colaboradores que vai depender dessa liderança dele. Começa por aí. Então, no ponto de vista de liderança, o líder precisa, no mínimo, ter uma boa comunicação, se fazer entender e entender de gente. Concordo com você. Estamos com 23. Então vou fazer mais uma perguntinha rápida, uns 2-3 minutos. E aí a gente encerra com as redes sociais. Tranquilo. Nem doeu. É que assim, esse formato é mais tranquilo, né? Um papinho de carro. Lembra muito assim, você vai viajar e... Vou só ultrapassar esse cara pra pegar a Bahia. Pronto. Agora uma coisa que eu me preocupo sempre, Claudinei, é que as pessoas, elas esquecem que elas começaram a vida desenvolvendo a comunicação. Eu costumo brincar que a primeira venda que a gente fez foi silêncio. Sabe por quê? Porque você chorava e a sua mãe dava leite. Então você vendia o silêncio em troca da comida. Essa foi a primeira venda. Mas bacana. Depois a gente foi aprendendo de outra forma, foi aprimorando, né? Tem uma palestrante, a Gia de Paula, que ela fala assim, a gente aprendeu primeiro a água, né? Pedir aí você ficava água, até... Agora, parece que depois da vida adulta as pessoas esquecem de desenvolver a comunicação, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos vendo agora, qual seria o primeiro passo para ampliar essa percepção de comunicação, de entender o outro, para trabalhar com pessoas? Olha só, Cristiano, a mensagem é a seguinte, isso para todos vocês que estiverem nos assistindo, a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Isso a gente já tem que entender, porque se você tem marido, se você tem esposa, se você tem filho, se você tem pai, se você tem mãe, se você tem funcionário, se você tem colega de trabalho, não importa. A comunicação é a base de tudo, começa por aí. Um outro ponto é que você precisa se comprometer em aprimorar a sua comunicação. Para isso, você precisa fazer uma análise diagnóstica de como anda a sua comunicação. Será que as pessoas estão te entendendo? Será que a forma como você se expressa, de fato, está atingindo o objetivo que você deseja? Então, passa por essa autoanálise também. E, por final, é interessante que você passe a aprimorar não só a habilidade de comunicação, mas a habilidade em lidar com as pessoas e a habilidade em você se policiar e acabar com os maus hábitos que você tem e alguns vícios que a gente tem no nosso dia a dia. Eu acho que é isso, Cristiano. Se a gente começar por esse caminho, eu acho que o aprimoramento vai acontecendo gradativamente e em algum momento aí na frente, as pessoas vão passar a se comunicar bem melhor. Maravilha. O papo tá legal. Eu quero que você deixe para o pessoal os seus contatos nas redes sociais, como é que o pessoal te acha. Maravilha.
No Facebook, é só procurar lá Palestrante Claudinei Costa que você já vai me encontrar. No LinkedIn, a mesma coisa, Palestrante Claudinei Costa. E-mail, contato@claudineicosta.com, não tem BR. E telefone, se você quiser ligar, lá no site, eu vou te dar o site, que lá já tem todos os contatos e todas essas outras informações, fica mais fácil. www.claudineicosta.com. Maravilha, vai subir a barrinha aí com todos esses dados. Eu agradeço a você pela audiência. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Clica aqui nesse C duplo para você assinar o canal. Se você gostou, comenta, deixa algum recado pra gente. Se você não gostou, também se manifesta, pra gente saber se está indo no caminho correto. Eu encontro você, deu uma travada aqui, eu encontro você no próximo Rota Livre. Até lá. Valeu, galera, até mais. Compensa pelo erro. Não compensa pelo erro. Ele erra, fala assim, cara, pô, me desculpa, mas é isso. E tá tudo bem. É complicado. Pô, nos Estados Unidos o cara fala assim, não, o senhor pode vir pegar agora aqui, eu faço 50 de graça pro senhor, o senhor vai pagar só os outros. Sei lá, o cara ia dar um jeito de fazer a venda. Pô, eu mandei um e-mail pro cara, fui bastante específico, eu tomo cuidado, depois que eu aprendi a PNL, cara, eu me tornei muito específico nas coisas, já pra não ter problema. O quanto que é do vendedor e quanto que é do dono do negócio. Que também não está muito preocupado em recuperar esse cliente que teoricamente ele vai perder, né? Teoricamente não, ele vai perder.